CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, muito bom dia! Estamos dando início ao CBN Universidade deste sábado, dia 29 de maio de 2021. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa, que é uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande, que possibilita espaço de aprendizado no radiojornalismo. Eu sou Natasha Leone e vocês ficam com a gente até às 10 horas da manhã e também ficam por dentro do que é destaque no ensino, pesquisa e extensão da UEPB. E vamos saber o que tem no programa deste sábado? A gente fala sobre as inscrições para a solenidade de colação de grau para formandos da UEPB. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, Educação e Ensino Remoto na Realidade Brasileira. Reitoria da UEPB determina prioridade do trabalho remoto e amplia prazo até o dia 2 de junho, em virtude da pandemia da Covid-19. Estão abertas as inscrições para a colação de grau remota 2020.2. Uma reportagem mostra como está a maratona de apresentação de trabalhos de conclusão de curso na UEPB, todas através da internet. Por aqui também tem dica de português com o professor Denis Medeiros. Pesquisadores do NUTS desenvolvem tecnologia para combater a obesidade infantil. E no Centro de Ciências Jurídicas, um projeto explica a Constituição brasileira de uma forma bem divertida. Fica aqui com a gente que isso é apenas um pouco do que vai ter no programa deste sábado. O CBN Universidade está apenas começando. E a gente já inicia com informação da Reitoria da Universidade Estadual da Paraíba, que emitiu nota prorrogando o prazo para prioridade do trabalho remoto na instituição. Por causa do agravamento no número de casos de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus na Paraíba, a determinação é que até pelo menos dia 2 de junho, os servidores que trabalham nas atividades técnicas administrativas deem preferência em realizar os procedimentos remotamente. Para isso, devem usar o sistema de administração pública, que possibilita a atualização de processos e protocolos através da internet. O atendimento ao público está sendo feito via e-mail institucional de cada setor. O trabalho presencial em todos os campos da UEPB está liberado apenas para funções essenciais como vigilância, por exemplo, e ainda para aquelas atividades que não podem ser executadas à distância. A medida da reitoria da UEPB segue nota técnica emitida pela Secretaria Estadual de Saúde dentro do plano do novo normal da Paraíba, na qual várias cidades aparecem como bandeira laranja, que avalia números de casos confirmados, taxa de ocupação dos leitos de Covid nos hospitais, números de mortes, entre outros parâmetros. Desde o início da pandemia, a Universidade Estadual da Paraíba tem mantido medidas de segurança sanitária para evitar contaminação da comunidade acadêmica. A nota completa você confere no site da instituição, no uepb.edu.br. Agora a gente se liga no comentário deste sábado do quadro Direito e Cidadania. Vamos ouvir. Direito e Cidadania, com Luciano Nascimento. Olá a todos e todas os ouvintes da Rádio CBN Campina Grande, sou Luciano e você ouve a coluna Direito e Cidadania. 13 meses depois do início da pandemia, ou seja, da crise sanitária mundial e que assola o Brasil, a exemplo de uma série de outros países, nós tivemos no campo da educação que introduzir definitivamente, em termos de período de pandemia, a modalidade de ensino denominada de remoto. E depois de 13 meses de ensino remoto na realidade da educação fundamental, média e superior, nós temos, portanto, um relatório da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo que mostra que o ensino remoto, no que se refere à educação fundamental, é um desastre. Ora, quando veio a crise da Covid-19, portanto, o problema de saúde pública, não houve alternativa que não as secretarias de educação e, portanto, o Ministério da Educação procurar se organizarem
para, portanto, termos uma efetividade de uma modalidade de ensino denominada de remota, exatamente para que pudéssemos ter em funcionamento e em operacionalidade a educação no país. A utilização do ensino remoto ou a utilização das ferramentas ou dos mecanismos de tecnologia para a implementação do ensino remoto não é novidade. As tecnologias dessa categoria sempre estiveram aí já há um bom tempo, já há um tempo significativo. Elas não foram inventadas durante a pandemia, mas sim representam ferramentas utilizadas em setores do Estado, ferramentas utilizadas no mundo das corporações, enfim, elas estavam aí. As tecnologias de informação para a implementação do ensino remoto. E muitos nesse mundo da tecnologia interpretam que as tecnologias têm a estrutura para resolver todos os problemas que são produzidos, ora, pela própria sociedade, ou, ora, a sociedade é atingida por eles, como é o caso, por exemplo, da crise sanitária mundial, da Covid-19 ou do coronavírus. Mas aí, 13 meses depois, a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo publica um relatório que também teve a presença de um observador externo e 3 características são organizadas nesse relatório. A pedagogia de que a ideia de que as tecnologias resolvem o problema na educação nesse período ou auxiliam a educação nesse período de pandemia é uma falácia. Elas se demonstraram um fracasso. Diz o relatório da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo que, antes mesmo de se pensar nas tecnologias para a implementação do ensino remoto, faltaram uma organização das escolas, um programa de formação de professores e uma rede de proteção social para uma efetividade do direito à educação, que é um direito fundamental social previsto no artigo 6º da Constituição do Estado, ou aquela que Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã, promulgada em 5 de outubro de 1988. Muito bem. O relatório da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, de abril de 2021, mostra que os resultados com o ensino remoto são devastadores. Exemplo, estudantes do 5º ano fundamental, estudantes da disciplina de matemática, 13 meses depois de pandemia, sabem 2 vezes menos matemática do que sabiam quando estavam no 3º ano do ensino fundamental, o que é desastroso. E o que se traduz como impacto da pandemia ou impacto direto da pandemia, que, para políticas de soluções, teremos que produzir outras cognitividades. A avaliação externa, segundo o relatório da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, mostra que o ensino remoto não tem estrutura para uma efetiva aprendizagem no que se refere ao ensino fundamental. Portanto, as ferramentas de ensino remoto são ineficazes, segundo o relatório. Segundo o mesmo relatório, esses estudantes que no 5º ano de ensino fundamental na disciplina de matemática sabem menos do que quando estavam no 3º ano, e olhe, nós estamos falando de estudantes de São Paulo, o estado mais rico da federação. Imagine em outras realidades, Brasil afora. Ora, o relatório diz que esses estudantes não acompanharam as atividades pelo ensino remoto. Mais ainda, a evasão escolar nos últimos 13 meses em São Paulo foi o dobro do que era antes da pandemia. Portanto, nós temos problemas de aprendizagem, regressão no nível de aprendizado, abandono da escola ou evasão em dobro. Ora, mas no Brasil constrói-se mais uma vez uma falsa dicotomia, que é: quando abriremos as escolas? Ora, o relatório da Secretaria de Educação de São Paulo mostra que a questão não é a reabertura das escolas. A problemática, portanto, não está na reabertura das escolas, mas sim, antes de pensarmos na reabertura das escolas,
faz-se necessário pensar na organização das mesmas. Como organizar essas escolas? Faz-se necessário pensar em um programa denso de formação de professores. E, fundamentalmente, por último, mas não menos importante, fundamentalmente, a construção de uma rede de proteção social ao estudante e às famílias do estudante, mas especificamente ao estudante, para uma efetividade do direito à educação, no sentido de observar e ter informação sobre a saúde mental desse estudante e as condições sociais desse estudante para um programa de assistência social determinado e específico, diz o relatório. Portanto, o debate entre quando abrir as escolas ou não abrir as escolas é uma falsa dicotomia, segundo o relatório da Secretaria de Educação de São Paulo. O ensino remoto é um fracasso, diz o relatório. As aulas remotas, os vídeos em aulas remotas, as atividades por apps, os exercícios em plataformas como o Google Classroom se traduziram como desastrosos para a educação fundamental no estado de São Paulo. Ora, esse ensino remoto não tem sentido como única alternativa para o processo educacional da formação de jovens do ensino fundamental, diz o relatório. A estética, portanto, que traduz essa realidade, mostra a escola dentro de 3 planos, diz o relatório. É preciso produzir planos de monitoramento de ensino e aprendizagem. É preciso identificar o ponto de partida nas desigualdades sociais do corpo discente, ou seja, dos estudantes. Não se pode ignorar as desigualdades sociais desses estudantes. E, finalmente, diz o relatório que se faz preciso a construção de uma base de dados estudantil que mostre a biografia desse estudante, o seu momento de saúde e, finalmente, mais uma vez, a situação em termos sociais desse estudante. O relatório, portanto, informa que, com o ensino remoto nas escolas de ensino fundamental em São Paulo, a evasão escolar entre 2019 e 2020 foi o dobro. O que uma pesquisa do IBGE também comprova. É idêntica ao relatório da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo. E brevemente nós teremos os dados na universidade. Qual será a situação do ensino remoto no ensino superior nas universidades públicas? Se não observarmos com atenção e com preocupação esse relatório da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, podemos estar produzindo risco no espaço do ensino superior no Brasil, da universidade pública, de transformar a universidade num grupo escolar de ensino superior fundamental. E no estudante, ou quanto ao estudante, a redução das funções do estudante a dever de casa fictício. Ora, esse relatório tem que ser lido e relido por todos nós, para, portanto, organizarmos a ideia do ensino remoto no ensino superior público brasileiro. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo sábado. E vamos de intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre colação de grau remota na UEPB e como tem sido a apresentação de trabalho de conclusão de curso na instituição. Sim, ainda tem dicas de português com o professor Denis Medeiros. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e o recado é para os estudantes da UEPB que estão concluindo o curso esse período e devem participar da colação de grau 2020.2. Mais uma vez, a cerimônia vai ser feita de forma híbrida, com poucos participantes presencialmente e a grande maioria acompanhando remotamente através do canal Rede UEPB no YouTube. A Pró-Reitoria de Graduação está com inscrições abertas até o dia 18 de junho para que os concluintes aptos a colarem
em grau, confirmem a participação na solenidade. O formulário está disponível no site da universidade e os estudantes precisam preencher atentamente as informações. A próxima colação de grau remota da UEPB está marcada para o dia 25 do mês que vem. E para colar grau, todo formando precisa ter apresentado o trabalho de conclusão de curso. Em virtude da pandemia, todo esse processo está sendo feito online. A modalidade já era praticada em casos específicos na UEPB e deve permanecer no pós-pandemia. Vamos ouvir a reportagem do João Soares. Com a suspensão das atividades presenciais em virtude da pandemia do novo coronavírus, a Universidade Estadual da Paraíba estabeleceu uma série de medidas para adaptar-se a essa nova realidade. Entre elas, ficou estabelecido através da Portaria 0184/2020 a suspensão das apresentações presenciais de trabalhos acadêmicos, os TCCs. A medida vigorou para os cursos de graduação, de especialização, dissertações de mestrado e teses de doutorado da instituição. Durante os primeiros 60 dias da pandemia, apenas a modalidade remota de apresentação de TCC era viável. Essa realidade se mantém até hoje. Outras portarias foram emitidas e todas as apresentações de trabalhos acadêmicos passaram a ser realizadas exclusivamente de forma remota. A aluna Raíssa Daniele, que concluiu o curso de jornalismo no semestre passado, foi uma das primeiras a fazer a defesa do TCC de forma remota. Ela nos fala sobre a experiência e os desafios de apresentar o trabalho de conclusão de curso à distância. A apresentação do nosso TCC foi de forma online, né? A gente apresentou nosso TCC de forma online da nossa casa e isso foi muito novo para a gente, porque o contato com os professores, né, com a banca foi de forma online, mas não deixou de ter o nervosismo da gente apresentar um trabalho bom, o nervosismo da gente errar, isso esteve presente a todo momento. A modalidade não é novidade para a UEPB, uma vez que as defesas de trabalhos acadêmicos já eram praticadas em algumas situações específicas, como explica o pró-reitor de graduação da UEPB, Eli Brandão. Essa prática já existia, a gente já tinha ferramentas para fazer isso, então isso estava tudo preparado, porque já acontecia de forma parcial. Com a pandemia, logo no início, ainda sem a resolução, a gente regulamentou uma orientação pela instrução normativa que fossem acontecendo as defesas de forma remota. Então, no primeiro momento, usavam vários tipos de plataformas, né? Mas a principal era o Google Meet, né? Então, foi basicamente adequar o remoto ao que vinha sendo feito já no presencial. Para o pró-reitor Eli Brandão, esse tipo de apresentação online possibilita vantagens e desvantagens. A vantagem é que a gente pode, no caso da graduação, a gente pode, sem prejuízo, por exemplo, de um professor que está viajando, de alguém que não possa participar, de um professor visitante de fora que vem enriquecer o trabalho. Às vezes isso era um impedimento, porque a gente não tinha recursos financeiros para trazer esse professor. E a gente pode ter numa banca um especialista de uma área e que está fora até do país, em outro lugar, mas que ele vem contribuir, e isso é importante, esse intercâmbio. E esse intercâmbio foi muito importante na pós-graduação, principalmente porque um dos critérios de avaliação dos cursos de pós-graduação é a presença de avaliadores externos, é que as universidades façam intercâmbios, troquem experiências e que uma base de pesquisa de um lugar possa discutir, portanto, trazer contribuição para o trabalho que está sendo feito aqui. Então, nesse sentido, é muito positivo e acho que potencializa o dinamismo das apresentações dos estudantes, porque às vezes presencialmente a gente não tem em todo canto as condições dessa apresentação ser assim com essa dinamicidade. Por outro lado, a questão remota trouxe uma dificuldade inicial que depois foi superada, que era que a banca se reúne depois para avaliar, então era só criar um link, isso depois ficou mais comum. E o fato de que presencialmente a gente tem o estudante em contato com a unidade, né, com o curso, com uma base, o lugar onde ele faz o curso. Quer dizer, essa é uma questão simbólica, né?
A professora Ingrid Vechini, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UEPB, já participou de várias bancas de conclusão de curso online. Para ela, o momento é de garantir a saúde e segurança de todos em meio a essa pandemia. Eu vejo como um processo satisfatório, visto que a gente observa bem as explanações, né, dos alunos na hora da defesa, como também as observações dos professores da banca, todo o processo a gente consegue fazer nesse sistema remoto. Sabemos que a tecnologia pode dar, ter suas surpresas, como cair um sinal ou alguma coisa, não travar no computador. Mas, enfim, é uma experiência que eu aprovo, estou gostando muito, acho viável e é o melhor, né? Atualmente, com a pandemia, é a melhor coisa que podemos fazer. E que vai abrir outros caminhos, né, também, porque à distância podemos fazer mais também, né? A gente tem que pensar em usar a tecnologia ao nosso favor. Além de garantir o distanciamento social, a Pró-Reitoria de Graduação assegura que as defesas de TCCs, através das plataformas digitais, agilizam o andamento dos trabalhos acadêmicos e a formação dos profissionais, mesmo durante a pandemia da Covid-19. Eu creio que o formato de apresentação remota não interferiu em nada no quantitativo de pessoas. Todo mundo que concluiu o ano passado, que a gente teve mais de 80% de pessoas que concluíram seus cursos, todas essas pessoas fizeram a apresentação do seu trabalho porque é um componente curricular, né? Então, todos. E alguns que não conseguiram concluir o curso porque faltavam disciplinas práticas, então ficaram pendentes disso, mas já concluíram o TCC. Então, de certo modo, 100% dos estudantes que concluíram, fizeram o TCC e ainda outros fizeram desses que ainda vão concluir. Na Universidade Estadual da Paraíba, as experiências com a apresentação remota de trabalhos de conclusão de curso têm sido bastante positivas, tanto no quantitativo como no qualitativo. Pelo visto, mesmo depois da pandemia, essa modalidade deve ser mantida. Mas, para ser sincero, independente da nota da apresentação, o que a gente quer mesmo é poder voltar a sentir o calor humano, o olho no olho, os abraços de felicitações e a emoção da hora da apresentação, que antes era presencial. Mas, por enquanto, a aprovação mesmo vai para o distanciamento social, que tem salvado vidas. João Soares, para o CBN Universidade. Obrigada, João Soares. Agora a gente se liga nas dicas do professor Denis Medeiros. Solta a vinheta. Português sem segredos. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis Medeiros e hoje, no quadro Português Sem Segredos, vamos trazer 3 dicas de ouro para você nunca mais errar. Inicialmente, vamos falar sobre o uso do onde e do aonde. O onde costuma ser utilizado como advérbio de lugar ou como pronome relativo. Essa palavra possui noção de lugar, de algo estático, sem movimento. Ela é comumente utilizada como advérbio interrogativo, ou seja, aquele que inicia uma pergunta para saber a localização de algo ou de alguém. Por exemplo, onde você está? Então, esse onde é um advérbio. Já quando eu digo no lugar onde moro acontece o maior São João do mundo, eu estou querendo dizer também que no lugar em que moro acontece o maior São João do mundo. Então, esse onde, ele assume a função de pronome relativo. Por outro lado, o aonde eu vou utilizar quando? Quando apresentar uma noção de movimento. Isso acontece porque acrescenta-se a preposição a à palavra onde, o que dá indicação de movimento de acordo com a regência do verbo. Então, por exemplo, aonde você levou? Aonde você vai? E aí tem a velha e conhecida música do molejo, que eu não vou cantar para poupar os ouvidos de vocês, mas ela diz o seguinte: diga aonde você vai que eu vou varrendo, ou seja, dá essa ideia de movimento. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Diga onde você vai que eu vou varrendo. Essa música só os fortes conhecem, para não dizer os mais antigos. A segunda dica de hoje, pessoal, é em relação à palavra viagem. E aí eu escrevo viagem com G ou viagem com J. A diferença é clara. Quando for substantivo, quando eu quiser falar sobre a viagem,
vai ser viagem com G. Por exemplo, a viagem que você irá fazer vai demorar muito, não é? Já quando eu digo espero que vocês viajem ainda este ano, esse viagem é com J, porque é o verbo viajar conjugado. Tudo certo? A terceira e última dica é sobre o uso de perda e perca. Perda vai ser o substantivo que corresponde ao verbo perder e tem sentido de prejuízo, ou seja, aquela perda foi irreparável. O acidente acarretou perda total. A gente escuta muita gente falar perca total, né, do carro, mas o acidente acarretou perda total. Já o perca é a forma verbal do verbo perder, ou seja, por exemplo, que eu não perca a alegria de viver. Beleza? Então é isso, pessoal. Outras dicas você pode encontrar também no meu Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's. Inclusive, todos os dias eu coloco algumas enquetes lá para testar o nosso português do dia a dia. Ok? Um abraço, bom fim de semana e vamos em frente. Boas dicas, professor Denis. E sábado que vem tem mais informação no quadro Português Sem Segredos. Vamos fazer mais uma pausa. Depois do intervalo tem informações sobre pós-graduação em Química pela UEPB e ainda o que é destaque na pesquisa científica e na extensão pela Universidade Estadual da Paraíba. Fica sintonizado aqui na 103.5 que voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta e para você que sintonizou agora, seja muito bem-vindo ao CBN Universidade deste sábado. E a gente segue com informações falando sobre o programa de pós-graduação em Química pela Universidade Estadual da Paraíba, que abriu edital para nova turma de mestrado. Foram oferecidas 16 vagas para o semestre 2021.1, divididas em 5 linhas de pesquisa, que são elas: metodologias analíticas avançadas, química teórica e computacional, nanomateriais e nanociência, química medicinal e biotecnologia. Os inscritos têm até o dia 30 de junho para apresentar os documentos comprobatórios para a prova de títulos, que deve ser realizada no período de 5 a 14 de julho, de acordo com o edital. A previsão é que o resultado final da seleção para a nova turma do mestrado em Química seja divulgado no dia 19 do mesmo mês. A gente muda de assunto para falar sobre economia. Você que trabalha ou estuda no campus 1 da UEPB, em especial na central de aulas, já parou para pensar na quantidade de microempreendedores que estão com atividades paradas nesse período em função da pandemia? O repórter Adriano Nazário conversou com comerciantes para saber como está a situação nesse período. Vamos ouvir. Na comunidade universitária, a pandemia do novo coronavírus não trouxe apenas prejuízos de saúde ou acadêmicos, mas também econômicos, principalmente para as pessoas que trabalhavam vendendo lanches, tirando xerox ou com transporte de estudantes para a universidade. Uma das pessoas afetadas é Wesley Porto, que há 16 anos tem uma copiadora na central de aulas Campus Campina Grande. Ele nos fala das dificuldades que está enfrentando nesse momento de pandemia. Pois é, complicado. Eu tinha uma reserva no qual foi-se embora todinho, já que nesse período já faz mais de um ano que a gente tá nisso daí e a gente não sabe nem quando volta. O Wesley conta que para se virar desse momento, teve que se reinventar e começou a vender quentinha. A gente pensou aqui, como eu moro num condomínio, que é também até por trás da UEPB, vender almoço. E a gente tá se virando assim, vendendo almoço, vendendo bebidas, águas, refrigerantes, entre outras coisas. E é assim que a gente tá se virando, de pouquinho em pouquinho. Mas não é algo fixo, pois sua esposa deve voltar a trabalhar e mais uma vez ele vai ter que se reinventar. A gente já vai ter que dar uma parada, porque minha esposa vai voltar a trabalhar, né? E quem faz uma parte da comida é ela, né? Eu fazia mais a parte de entrega, de compras, de corte, essas coisas, mas a parte de cozinha mesmo é com ela. Então já é uma coisa que a gente vai ter que, infelizmente, parar. Então a gente vai ter que também já se reinventar novamente. O Wesley ainda fala que, além da parte financeira, o que mais sente falta é do convívio diário com professores e estudantes. A gente ali tinha um contato praticamente 24 horas com o pessoal, aluno, professor, e ter esse baque assim de a gente não poder nem ter o contato, o convívio realmente com o pessoal. A gente em si, até nas férias, a gente já sentia falta do convívio, da correria, do dia a dia. E hoje em dia você mal poder conversar pessoalmente
é uma coisa no qual ninguém se adaptou, né? Outro trabalhador atingido é o motorista de transporte alternativo Evanildo Santos. Ele fazia o trajeto diário entre Santa Cruz do Capibaribe e Campina Grande, transportando cerca de 20 alunos. O motorista conta que está passando por dificuldades, não encontrou nenhuma forma de se manter e nem recebeu nenhum auxílio. Nenhuma ajuda. Estou desfazendo do que tinha, que já foi embora muita coisa. E mesmo quando as atividades presenciais retornarem, o Wesley acredita que tudo irá mudar no seu negócio. Sabendo que não vai voltar realmente ao normal, né? Porque tudo praticamente hoje está muito digital. Então já é uma complicação nesse fator, né? Já que já há um tempo os alunos já não estavam realmente querendo tirar cópia em si, então a gente já estava se reinventando ali dentro, para que os alunos viessem e tirassem, nem que seja um pouco de cópia em cima em relação a isso, né? Então a gente vai tentar ver o que a gente pode fazer para que volte ao normal para a gente também, né? Com produção de André Barbosa, Adriano Nazário, para o CBN Universidade. Obrigada, Adriano Nazário. E a gente fala agora sobre um projeto de extensão bem bacana e divertido que vem lá do Centro de Ciências Jurídicas. É o Pílulas Constitucionais. E quem tem as informações sobre essa iniciativa é o repórter João Vitor Leitão. O projeto Pílulas Constitucionais faz parte da extensão da Universidade Estadual da Paraíba. Ele é desenvolvido por professores e alunos do Centro de Ciências Jurídicas da UEPB, o CCJ, com o objetivo de descomplicar a Constituição brasileira. Para entender mais sobre essa iniciativa, conversamos com o coordenador do projeto, Hugo César Araújo Guzmão, que é professor da instituição. Professor, o que é o projeto Pílulas Constitucionais? O Pílulas Constitucionais é um projeto de educação constitucional nas redes sociais, com a finalidade de fornecer informação de qualidade sobre a Constituição Federal, sobre direitos fundamentais, sobre separação dos poderes, enfim, sobre as matérias constitucionais como um todo, tentando facilitar a linguagem do direito constitucional para o leigo, e também é um projeto de militância dos valores, em prol dos valores constitucionais no espaço eletrônico, no espaço da internet, que é um espaço que, em muitos aspectos, é usado para divulgação de fake news, e a gente utiliza nesse projeto o espaço da internet para divulgar informação sobre a Constituição Federal. A Constituição brasileira não poderia ser mais simples, usando termos mais acessíveis para a população? Bem, obviamente, facilitar a linguagem da Constituição, né, para o cidadão comum é algo que é sempre muito positivo, né? Cobrar que a Constituição venha escrita dessa forma é um pouco complicado, porque, ao ser uma norma jurídica, ela existe no âmbito jurídico e digamos, aborda muitas questões que dizem respeito à estrutura político-jurídica do país. Então, fugir de uma linguagem técnica nem sempre é possível, né? Em todo caso, é interessante que se leve o conteúdo da Constituição, né, para o cidadão comum de uma forma simplificada, né, para que essa compreensão se expanda. Com possíveis reformas, emendas e um clima de incerteza política que vivemos, o que o futuro guarda para a Constituição brasileira? Bem, é importante salientar que as constituições são testadas realmente em momentos de crise, né? Então, é impossível se observar hoje em dia que nunca se falou tanto, né, em Constituição, né, em direito constitucional, como hoje em dia, que é um momento em que no Brasil nós atravessamos uma grave crise política, econômica, social, né? Então, o futuro da Constituição, na minha opinião, é um futuro promissor, né? Promissor para que se perceba a Constituição realmente como um documento que preside a ordem jurídica, que limita o poder político, né, e que emancipa o cidadão, né? Eu sou muito otimista quanto ao futuro da Constituição Federal. Para conferir o projeto, você pode seguir o perfil deles no Instagram, através do @Pílulas Constitucionais. Lá você encontra informações sobre a Constituição brasileira de forma muito fácil de entender e muito descontraída. João Vitor Vieira Leitão para o CBN Universidade.
Obrigada, João Vitor. E para você que se interessou em entender um pouco mais sobre a Constituição brasileira, de forma divertida e acessível, segue lá o perfil do projeto no Instagram, no @Pílulas Constitucionais. Uma equipe de pesquisadores do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba foi vencedora do primeiro Hackathon Global, evento que é promovido pela SAS, uma empresa de softwares e serviços inovadores do governo da Suécia. Confere um pouco sobre essa pesquisa e conquista na reportagem do Dalisson Markel. Você sabia que aqui no Brasil mais de 30% das crianças com idade entre 0 a 5 anos de idade apresentam excesso de peso? Pois é, o índice é preocupante e atraído cada vez mais olhares para o problema. Pensando em educar pessoas sobre a obesidade infantil, pesquisadores do NUTS da UEPB usaram tecnologias digitais de inteligência artificial da empresa SAIS para interpretar dados sobre obesidade infantil. A atuação da equipe da UEPB é uma parceria com pesquisadores de outras instituições que montaram um consórcio de pesquisa, o Tupan-FI. Daqui de Campina Grande, os estudos foram coordenados pelo professor do Departamento de Computação da UEPB, Paulo Barbosa, junto com a pesquisadora Eugésica Rodrigues, e teve a dedicação de outros pesquisadores do NUTS, que atuaram diretamente no desenvolvimento da tecnologia, como explica o coordenador do estudo. A UEPB atuou principalmente no desenvolvimento da solução da plataforma tecnológica. Reunimos um grupo de programadores do NUTS, que atuam em diversos outros projetos que o NUTS executa, e durante o mês de março eles deram uma contribuição de maneira organizada, trabalhando no desenvolvimento dessa plataforma, a partir de todo o contexto dos requisitos que tinha com o pessoal da Unesp e da Prefeitura de Tupã. Então, desde o trabalho do nosso pessoal da área de saúde, que entendia o que realmente a plataforma necessitava, até os nossos programadores que executaram e criaram diversos produtos, como um aplicativo, um painel, módulos de inteligência artificial, processamento de dados, entre outros. Como a plataforma funciona e foi desenvolvida? Quem explica para a gente é a pesquisadora da UEPB, Eugésica Rodrigues. Bom, o sistema é uma aplicação web, que foi desenvolvida baseada nas necessidades e no levantamento de requisitos junto com especialistas da Universidade Estadual Paulista. Então, profissionais da área de obesidade infantil, da área de nutrição, fez o levantamento de todos os requisitos funcionais para esse sistema e a gente desenvolveu uma plataforma para visualização desses dados, minerando informações de outras plataformas existentes no SUS, como as plataformas Sisvan, o eSUS, e dessa forma a gente conseguiu transformar esses dados em informações sobre o contexto de saúde dessas crianças com relação à própria obesidade, à situação ambiental dessas crianças, o ambiente domiciliar e escolar. Então, o sistema ele consiste nesse desenvolvimento, onde a gente consegue de fato fazer uma mineração de dados de outras plataformas para que a gente consiga fazer um levantamento do perfil dessas crianças e do contexto onde elas estão inseridas. A interpretação dos dados coletados permite que os pesquisadores estudem o impacto de novos programas na saúde das crianças e avancem para a erradicação da obesidade infantil. Este projeto é inspirado no trabalho de pesquisadores de uma universidade sueca e deve ser compartilhado com gestores públicos aqui no Brasil, como explica a professora. Essa tecnologia ela deve ajudar justamente no levantamento dessas informações, entrega dessas informações a gestores, que eles possam identificar onde estão essas crianças com obesidade infantil, onde estão essas crianças no ambiente escolar, como é que está a qualidade, por exemplo, da alimentação dessas escolas, como é que está a qualidade dos bairros onde essas crianças estão instaladas, para que a gente possa entender se existem áreas verdes por perto, parques, se existem locais de venda de frutas e vegetais, e não apenas de produtos industrializados. Então a gente consegue fazer esse levantamento da informação e entregar essas informações a gestores para que eles possam, a partir disso, modificar a realidade local dessas crianças. A tecnologia participou de uma competição patrocinada pela SAIS Analytics, que é uma empresa global de ciência de dados e inteligência artificial.
O Projeto Brasil 2030 ficou em primeiro lugar na categoria Saúde, Obesidade Infantil. Essa pesquisa mostra a Universidade Estadual da Paraíba trabalhando no combate da obesidade infantil. Aqui, Dalisson Markel, para o CBN Universidade. Obrigada, Dalisson. E parabéns para os pesquisadores do NUTS UEPB por mais essa conquista. E vamos fazer nossa última pausa. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre uma pesquisa que avaliou a falta de conectividade na zona rural paraibana. O CBN Universidade volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN de volta. E para você que perdeu algum trecho do nosso programa, a partir do meio-dia, a edição deste sábado já vai estar disponível no canal Rede UEPB no YouTube para que você possa ouvir na hora que puder. Além disso, aproveita para se inscrever no Rede UEPB e ficar por dentro de todos os eventos científicos, debates acadêmicos, reuniões institucionais e tudo que é notícia dentro da UEPB. Vai lá no YouTube, se inscreve no Rede UEPB e ativa o sininho para ser notificado sempre que entrar um conteúdo novo no canal. E a gente segue com mais informações aqui no CBN Universidade deste sábado, 29 de maio de 2021. E falamos sobre protocolos de segurança para a retomada de atividades presenciais. É que, se antecipando, a Comissão Interdisciplinar de Atenção Integral à Saúde e Segurança do Trabalho e o Setor de Saúde do Trabalhador da UEPB orientou os departamentos e centros da instituição para medidas a serem tomadas para quando as aulas presenciais forem voltar. Quem explica mais para a gente sobre esse protocolo é a coordenadora adjunta da CIAST, a Joselma Lacerda. Vamos ouvir um pouco dessa iniciativa. Com a liberação pelo governo do estado da Paraíba acerca das aulas práticas para os alunos concluintes dos cursos superiores, houve também na UEPB a regulamentação dessa temática por meio da resolução do CONCEP 007 de 2021. Essa resolução, ela elenca todo o trâmite necessário para o retorno dessas atividades práticas dos alunos. Nesse momento, os alunos concluintes e priorizando-se, no caso da UEPB, agora, no momento, os alunos da área da saúde. Esses estágios, eles podem ser extramuros ou dentro da instituição. Então, dessa forma, para que os departamentos eles sejam norteados sobre qual é a documentação necessária para que esses estágios eles estejam liberados, tanto dentro como fora da instituição, o Setor Saúde do Trabalhador, a CIAST, disponibilizou um checklist, contendo toda a documentação necessária e a organização dos espaços ocupacionais, contendo também os pré-requisitos básicos para esse retorno. E a gente pode exemplificar, a título de documentação, por exemplo, documentos comprobatórios da vacina contra a Covid-19, que tem que ter todos os alunos, docentes e técnicos que vão estar envolvidos nessas práticas. Essa vacinação seria, no caso, pelo menos a primeira dose. Como documentação necessária, a gente também pode citar os protocolos de biossegurança e a comprovação de treinamentos e entrega de EPI. Todo esse fluxo está contido na citada resolução do CONCEP. A própria resolução ela já elenca todos os fatores necessários para esse retorno, como, por exemplo, a autorização dos órgãos competentes, no caso, o governo do estado, a liberação do colegiado do curso, a anuência dos docentes e também um relatório técnico do Comitê de Contingência e Crise da Covid-19 da UEPB, de cujo comitê a CIAST também faz parte. É por isso que a CIAST está todo nesse trâmite, porque ela vai estar enviando, junto com o Setor Saúde do Trabalhador, um relatório técnico, para que seja emitido um parecer final pela Prograde, que vai estar analisando em conjunto com o comitê toda essa documentação para ver se os estágios realmente estão aptos para começarem. Tudo isso foi necessário para proporcionar o retorno das atividades presenciais de forma segura dentro do panorama de convivência com a Covid-19, conforme prevê o protocolo de retorno gradual da UEPB. E para mais orientações, o e-mail de contato da Comissão Interdisciplinar de Atenção Integral à Saúde e Segurança do Trabalho é o ciast@setor.uepb.edu.br.
E a notícia agora vem de uma pesquisa feita por estudante do campus 5 da UEPB, que verificou o acesso à internet em comunidade rural da Paraíba. Aliás, a falta dela para muitos, o que diminui o leque de oportunidades para o mercado atual. A reportagem é do Josafá Paulo. Vamos ouvir. Já imaginou ficar um dia sem acesso à internet? Atualmente parece até impossível alguém estar desconectado à rede mundial de computadores, seja pela rede fixa ou móvel. Milhares de pessoas mundo afora estão nesse exato momento online. Aqui no Brasil, no ano de 2019, os usuários de internet somavam mais de 130 milhões de pessoas. Nesse mesmo período, o IBGE fez um levantamento que apontou cerca de 82% dos domicílios brasileiros acessando o ciberespaço, que nem sempre é democrático. Ainda são poucas as pessoas que conseguem usufruir com qualidade dos serviços ofertados pelos provedores de internet. E para entender de perto essa realidade, o estudante do curso de Relações Internacionais da UEPB em João Pessoa, Lucas da Silva, elaborou uma pesquisa com foco nas comunidades da zona rural da Paraíba. Desde o momento em que tive contato com o assunto, percebi que a governança da internet era carente de representantes que abordassem a conectividade rural do Brasil. Sendo assim, levantei a bandeira desta causa, já que o assentamento Tiradentes, localizado na cidade de Imari, no estado da Paraíba, foi o lugar onde eu cresci, onde morei com meus pais e onde estudei o ensino básico. Viver em uma zona rural não é fácil, só sabe quem vive na pele, pois há diversos problemas locais que dificultam o desenvolvimento humano, social e econômico. A conexão com a internet é um destes entraves que dificultam esse progresso. O estudo feito por Lucas teve duração de aproximadamente 5 meses, indo de novembro de 2020 a março deste ano. Ao todo, foram entrevistados 100 moradores do assentamento Tiradentes, em Mari, que relataram as reais condições de como tem sido para eles o uso da web. A maioria dos entrevistados relataram que a internet chega em seus lares por meio da conexão via rádio, a qual se torna bastante instável e fica até vários dias sem conexão quando chove. O alto número de lares conectados à internet, à rádio, se dá graças a um empreendedor na comunidade. Foi detectado que 77% dos entrevistados utilizam a internet na comunidade. A má qualidade do sinal de telefonia e de internet móvel ofertada pelas operadoras de telefonia na comunidade rural é outro fator que faz com que os moradores obtenham internet via rádio. Os moradores rurais relataram que a internet é cara em relação à qualidade ofertada. O perfil traçado pelo pesquisador é de que o público jovem é majoritário quando o assunto é internet, e o uso dela se dá de modo limitado, sempre pelo celular. Os idosos é a grande parcela da população do assentamento Tiradentes que menos usam a internet para efetuar atividades online, já que suas rotinas do dia a dia estão voltadas para a vida na roça, por não saber usar os dispositivos, por não ter dispositivos eletrônicos ou por não ter interesse em acessar a internet. A partir dessa amostragem feita junto à população campesina e dos dados coletados, Lucas viu a pesquisa romper fronteiras. O reconhecimento de tanto trabalho e dedicação gerou um vídeo documentário que dá a voz a quem ainda vive distante do ambiente virtual. Realizei um evento virtual com alguns profissionais internacionais e nacionais da governança da internet, juntamente com os demais pesquisadores de toda a América Latina e do Caribe, para divulgar os nossos trabalhos e falar sobre os resultados obtidos. Este foi o meu primeiro trabalho profissional de âmbito internacional. Eu estou muito, mas muito feliz em alcançar um patamar considerado tão elevado. Além desse reconhecimento e da repercussão que tem tido seu trabalho, o estudante do Campus 5 do CCBSA em João Pessoa visa fomentar a inclusão digital das comunidades rurais, atraindo o apoio de instituições e empresas para uma internet democrática e de qualidade. Este estudo serve de apoio para que governos e organizações privadas conheçam as dificuldades das zonas rurais do Brasil e trabalhem em conjunto para desenvolver políticas públicas e projetos que promovam infraestrutura de internet de qualidade nas zonas rurais.
e que também trabalhem para incentivar financeiramente e com capacitações os pequenos provedores de internet, e que o governo precisa criar com urgência programas específicos de inclusão digital e letramento digital com foco nas zonas rurais. Sendo assim, ficará bem mais fácil de se alcançar uma sociedade mais igualitária e mais sustentável diante da atual era digital que o planeta vive. Para conhecer mais a respeito desse projeto, acesse o site LikeDigNet. Lá é possível ter acesso e até baixar toda a pesquisa feita pelo estudante da UEPB. O vídeo documentário ainda não está disponível nas plataformas de streaming. Com produção de Victor Posse, Josafá Rodrigues para o CBN Universidade. Obrigada, Josafá. E principalmente agora, em tempo de atividade à distância, é que estamos cada vez mais dependentes da internet. Basta uma falha no aplicativo do WhatsApp, por exemplo, para desorganizar um dia de trabalho ou de estudos, por exemplo. E que bom que seria se todos tivessem acesso a uma conexão de qualidade, bons equipamentos para pesquisar, produzir e conseguir se inserir no mercado através das tecnologias, não é mesmo? E assim a gente finaliza o CBN Universidade deste sábado. Para você, o nosso muito obrigada pela companhia, pela audiência. Sábado que vem a gente volta com muita informação aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. A apresentação foi minha, Natasha Leone, a edição e finalização é de Isis Coelho e Apolo Ricarte, com direção de Hipólito Lucena. A produção é da equipe da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A gente tem encontro marcado semana que vem, nesse mesmo dia, sempre a partir das 9 horas da manhã. Um abraço e até sábado. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.